O microfone está virando para a plateia. Bom, boa noite. Bom, boa noite. Cumprimento todos que estão na nossa sessão plenária presencialmente. Cumprimento a todos e todas que estão nos acompanhando virtualmente, né? Nós acabamos de fazer uma reunião da diretoria, então, se eu, porventura, cometer algum deslize aqui na pauta, vocês me perdoem, porque nós discutimos e conversamos sobre muitas coisas, muitas novidades, que eu acho que todos irão gostar bastante. Mas eu vou dar início. Nós estamos pedindo aqui para o pessoal fazer um pouquinho de silêncio, né, e ingressar aqui na sala, para nós podermos dar início aos nossos trabalhos, e nós vamos começar dando posse, não, autodescrição. Ó, tá vendo? Eu sabia que fazer uma sessão plenária depois de uma reunião de diretoria, alguma coisa ia acontecer. Então, vamos lá. Meu nome é Rita Cortez, sou do sexo feminino, sou morena, eu estou loura, a cor dos olhos é castanho escuro, tipo físico, eu estou dentro do peso, a roupa que eu uso, eu estou com uma roupa preta e um casaco, não, isso aqui não é nem um blazer, isso aqui tem um nome, mas, enfim, um blazer colorido, de lã, não, como é o nome? Veludo. Estou sem joias, estou com blush aqui nas maçãs do rosto, e do meu lado eu tenho o Bernardo Guickel, que é o nosso secretário-geral, e no lado esquerdo, a Raquel, que hoje gentilmente está dando cobertura a Edmir, que não pôde estar conosco por um problema de saúde. Edmir, eu sei que você está nos acompanhando, que você melhore rápido e volte ao nosso convívio, porque você faz muita falta. Bom, então eu vou passar agora para o Bernardo para fazer a autodescrição e dizer quais são as orientações para a sessão plenária, e depois eu passo para a Raquel também para fazer a autodescrição. Boa noite a todos, meu nome é Bernardo Guickel, cabelos castanhos, pele clara, estou com uma camisa branca, gravata vermelha e terno azul marinho. Ao meu lado esquerdo, nossa presidente, doutora Rita Cortez, e mais à esquerda dela, doutora Raquel, nossa secretária adjunta, que hoje substitui nossa querida Edmir. Hoje teremos leituras de indicados, indicações para parecer, parecer sobre inteligência artificial, novos sócios para serem votados. Antes de tudo, presidente, o doutor Ilan queria fazer um comunicado da Escola Superior. Não, primeiro nós vamos... Mas passa a Raquel, que depois ele faz o comunicado. Boa noite a todos, eu sou Raquel Rangel, pele clara, meus cabelos e olhos castanhos, eu estou de roupa preta, com um casaco preto e azul, e à minha direita está a presidente Rita, e logo após ela, mais à direita, o secretário-geral, doutor Bernardo. Obrigada, Raquel. Vamos dar continuidade. Eu vou abrir para você fazer o comunicado, tá, Ilan? Como se fosse a presidência. Então, já que são informes da presidência, então eu estou te assegurando aí de fazer um comunicado. E quem participou da reunião de diretoria, eu vou pedir que ingresse na sala, porque Pode deixar. Né, a sessão é aqui dentro, né, lá fora. Mas vamos lá. Presidente, Ilan, a palavra é sua. Presidente, só não consigo ser tão elegante quanto você. Tá, mas boa noite, presidente. Boa noite, secretário-geral, doutor Bernardo Guickel. Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui na plenária. Boa noite a todos que estão nos vendo
online. Eu quero só comunicar que a escola encerrou na semana passada o segundo módulo do curso de Criminologia, que foi coordenado pela professora Pedrinha, pela professora Lenice e pela professora Vera. O curso teve um total de 20 horas e estamos recebendo o feedback dos alunos, todos elogiando muito o curso, falando muito bem do curso e já pedindo o terceiro módulo. Então, quero já deixar avisado que nós já estamos preparando a reestruturação da escola para os cursos de extensão e que, em breve, vamos dar mais orientações e informações para que a ESEAB possa aí fazer muitos cursos de extensão. Era isso, presidente. Obrigada, Ilan. Como vocês podem perceber, a nossa escola está em excelentes mãos e nós vamos progredir aí com vários cursos, com certeza. Bom, eu vou passar para o segundo ponto, que são as posses. Nós temos hoje posse de 2 membros efetivos, um que é o doutor Marcelo Portes da Silveira Lobo, e o segundo, que eu coloco lente e não enxergo, e o segundo membro efetivo é o doutor João Felipe Barbieri Cisneiro Viana. Então, eu vou chamar o primeiro, que é o doutor Marcelo, vem aqui à mesa, por favor, para prestar o compromisso. Proponente, cadê o doutor Ilan? Ilan. É você, Ilan, e mais alguém? Bernardo, né? Obrigado. Prometo cumprir com dedicação os deveres de membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, contribuindo para a realização de seus fins através do estudo do direito, difusão dos conhecimentos jurídicos e culto à justiça. Meio confuso. Pode buscar, por favor. Essa aqui. Estou entregando agora. Acho que é bem. Então, é isso aí. Eu estou hoje entregando, o certo seria colocar, mas a gente leva tanto tempo, que as pessoas estão reclamando que a gente fura, que quem está com roupa de seda, que a roupa foi furada. Então, muito obrigado. Tá? E, por favor, assine os termos de posses. Vem para cá, Raquel. A comissão presidida, uma pelo Bernardo, outra pelo Ok, você já sabe como é que é o esquema, porque nós vamos fazer a saudação ao você, fazer a saudação ao nosso quadro social. Como são 2 proponentes, quem irá fazer a saudação é o doutor Ilan. E já aviso que nosso novo sócio, né, para surpresa nossa, né, ele vai ingressar
na comissão que é presidida pelo Bernardo e na comissão que é presidida pelo Ilan. Então, Ilan, você está com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os presentes aqui na plenária e também os que estão em casa. Falar do Marcelo é um assunto que me dá muita alegria. Conheço o Marcelo, acho que devem fazer aí uns 12 ou 13 anos, mais ou menos. Conheci o Marcelo no âmbito até pessoal. Em determinado momento, ele descobriu que eu trabalhava na Light, perguntou, o que você faz, como é que é? E aí eu falei que eu trabalhava com contencioso civil, contencioso criminal. E aí ele falou, não, eu trabalho mais com direito regulatório e tal. A gente continuou conversando e a vida nos separou, cada um foi por um lado, né? Passaram-se os anos, em determinado momento, aí isso você não sabe, eu vi uma entrevista sua num jornal, e aí eu falei, pô, Marcelo, eu comecei a te seguir, comecei a te stalkear para ver se eu aprendi alguma coisa. E assim foi indo. Até que, em um outro momento, agora mais recente, na FGV, a gente foi apresentar o curso de Direito de Energia dentro da FGV e me deparo com uma belíssima surpresa, que era o Marcelo ali nos visitando. E ali a gente voltou, reatou, continuou a conversar, descobri que ele continuou ali a caminhada dele no setor de energia, mais especificamente no setor, olhando aí as questões relacionadas a gás, né? E tem seguido por aí esse caminho dentro do escritório. E, a partir daí, ficou fácil convidar o Marcelo e fazer com que... E eu acredito muito que a entrada dele no Instituto engrandeça muito o Instituto com os conhecimentos técnicos e regulatórios que são necessários tanto para a Comissão de Direito de Energia e Transição Energética quanto para a Comissão de Direito e Assuntos Regulatórios. Então, por esse motivo, acredito que muito proveito que o Instituto o recebe e tenho certeza também que o Instituto também vai poder te ajudar a alcançar também outros caminhos dentro da advocacia. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigada, Ilan. Eu não tenho dúvida sobre as contribuições que o doutor Marcelo dará ao Instituto. Então, Marcelo, venha aqui à tribuna para fazer a sua saudação. Doutor Marcelo. Bom, muito obrigado. Na pessoa da senhora presidente, gostaria de saudar todos que estão aqui presentes e também online. Enfim, é um grande prazer integrar o Instituto. Como o Ilan comentou, né, ele era da área de contencioso e eu sou da área empresarial. Eu costumo dizer que o meu negócio é casamento, não é divórcio. Eu sempre busco o entendimento, busco prevenir o conflito. É claro que a advocacia litigiosa ela é necessária para preservar os direitos, mas, se for possível, a gente construir um ambiente em que isso seja evitado, seria muito bom. E espero, com isso, contribuir nas discussões com o Instituto para assegurar a segurança jurídica, segurança regulatória para os temas ligados à energia, especialmente, mas regulação no geral, né? E a respeito do doutor, né? Estou agora cursando doutorado na FGV, Direito Rio. Uma vez, numa palestra no exterior, na Alemanha, me apresentaram como doutor e eu disse, olha, peço desculpas, é um decreto do Império, não tenho doutorado, meu pai tem doutorado, meu pai é da área de educação, viu quanto custou um doutorado, então um dia eu espero ter esse título por merecimento, mais do que por um decreto do Império. Enfim, fico muito feliz em ingressar, em poder colaborar com o Instituto e com todos vocês, nobres colegas, nos temas relacionados ao direito, nos temas relacionados ao país. Muito obrigado. Obrigada, doutor Marcelo. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. O Bernardo quer fazer uma observação? Marcelo, eu só queria te agradecer pelo seu ingresso e, com certeza, na Comissão de Energia faremos muitas contribuições para o nosso setor, né, e você contribuindo aí na área de gás, né, vai ser muito importante para o nosso engrandecimento também nessa área. Nós temos muita gente com energia elétrica, petróleo, e agora você vem acrescentar aí com gás. Bom, eu chamo, então, o nosso segundo empossando. Ai, gente, olha, realmente esse microfone, eu vou continuar brigando até o final do mandato com esse microfone e pedindo e solicitando
quase rogando para vocês substituírem esse microfone, entendeu? Porque ele não... É um horror isso aqui, muito complicado. Mas vamos chamar o nosso segundo empossando, que é o doutor João Felipe Barbieri Cisneiro Viana. O proponente é o doutor Antônio Laerte Vieira Júnior, que já foi diretor da casa. Então, eu peço que venha afirmar o compromisso. Prometo cumprir com dedicação os deveres de membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, contribuindo para a realização de seus fins através do estudo do direito, difusão dos conhecimentos jurídicos e culto à justiça. Arranja mais um. Mais um também para dar para o doutor Marcelo. Futuro doutor. Vou chamar de Marcelo, porque senão não é doutor. Eu conheço. Ele já é uma pessoa conhecida. Mas vamos lá. Então, vamos agora fazer o termo de posse. E agora, ó. Não, mala e avião. E ainda tem que reclame que a bilhete de viagem. Realmente. Bom, vamos lá? A palavra é sua, Laerte. A comissão, eu esqueci a comissão, que é também fundamental, que é a Comissão de Direito Empresarial. E aí, Ana Amélia? Comissão de Direito de Inteligência Artificial e Inovação. Senhora presidente, Rita Cortez, membros da mesa, meus colegas, minhas colegas, no plenário virtual, aqui no plenário histórico. Eu tenho hoje a alegria, enfim, de voltar a esse plenário histórico para indicar um grande advogado, que é o doutor João Felipe, que eu conheci na ordem. Ele foi conselheiro no segundo mandato do presidente Luciano Bandeira, hoje retornou ao TED, onde faz um grande trabalho no Tribunal de Ética e Disciplina da nossa classe, e é um advogado militante que vive do direito e trabalha o direito. Além de tudo, mas eu vou falar no final, ele tem outros predicados importantes, mas eu vou deixar só para o final a revelação. A questão é que o Instituto dos Advogados Brasileiros sempre se renova quando nele ingressa um advogado. O advogado traz o sangue novo, a vontade, e faz correr nas veias dessa casa quase bicentenária uma coisa importante, que é o que denomina esta casa como Instituto dos Advogados Brasileiros e Advogadas Brasileiras, que fazem a coisa acontecer, além do dia a dia no foro, além da briga da advocacia, que é uma briga que todos nós sabemos está cada vez mais difícil, mas é importante que essa casa seja composta por advogados e advogados que estudam, que é o caso do empossado nessa sentada. Então, eu acho que traz uma grande contribuição para a nossa casa. Eu acho que vai contribuir nas comissões, presidente, que ele vai atuar, Comissão de Direito Empresarial e Inteligência Artificial, que é o que mais incomoda hoje a todos nós. Ninguém sabe o que é isso. IA, isso aqui é IA, mas a gente tem visto o que essas duas palavras, essas duas letras fazem, e é simplesmente assustador, realmente assustador. Então, é necessário que a gente se debruce sobre isso, e você, João Felipe, que traga a sua experiência para isso. Mas o outro predicado dele aqui, eu termino, é o seguinte: ele também é um bebedor de vinhos,
ele também aprecia vinhos. E nós nos encontramos também em Mendoza, na Argentina. Então, isso é um outro predicado, que o bom advogado tem que saber apreciar o bom vinho. Então, presidente, boa gestão, bom trabalho, como vocês têm feito, Bernardo Gickel, nossa colega Raquel, doutora Adriana Brasil Guimarães, primeira vice, e todos os demais membros da diretoria, continuem engrandecendo essa casa que para a gente é tão importante. Obrigado. Obrigada, Laerte. Você perdeu a embocadura aqui. Você tem que continuar sentado aqui enquanto ele faz a saudação. Você já é rápido no gatilho, hein? Foi boa. Para ajudar, né? Ah, com certeza. O João Felipe é um conhecido nosso, pessoa de maior valor. Tudo que o Laerte disse, Obrigado. mais alguma coisa. Bom, eu trouxe algumas palavras aqui escritas, porque com muita honra que fui indicado aqui pelo Laerte, né, a responsabilidade ainda é muito maior. Dar boa noite para todos, saudar o ilustre presidente, os integrantes da mesa, os que estão online, os presentes aqui, e dizer que é com uma imensa honra e gratidão que eu recebo essa oportunidade de integrar esse instituto. E, nesse momento, representa para a minha trajetória o início de um compromisso mais rigoroso com os valores e com as tradições que sustentam essa instituição secular aqui. E ingressar no IAB é motivo de um orgulho muito grande para mim. Essa casa tem pilares, sustenta os pilares jurídicos nacionais, é berço da Ordem dos Advogados, né? Que hoje, como já falaram, estou integrante do TED, fazendo um trabalho importante lá para dignificar a nossa classe, né? E aqui é protagonista de grandes debates que moldaram o Estado brasileiro e o nosso ordenamento jurídico. O Instituto, ao longo de sua notável trajetória, firmou-se como espaço privilegiado para o debate jurídico qualificado e para a defesa intransigente do Estado democrático do direito, da igualdade, das garantias individuais e coletivas, dos direitos humanos e do patrimônio cultural brasileiro. Gostaria de ressaltar a importância da ética, não apenas no exercício da advocacia, mas na vida de cada cidadão. A ética, enquanto princípio orientador das ações humanas, constitui o alicerce das relações sociais, promovendo confiança, respeito e justiça em todos os âmbitos da convivência. É por meio da ética que se constrói o diálogo, se fortalece a solidariedade e se assegura a dignidade das pessoas. A história do IAB é marcada justamente pela defesa intransigente desses valores. Desde sua fundação, o IAB tem sido referência na promoção do saber jurídico e na afirmação dos princípios éticos que sustentam a advocacia e as instituições democráticas do país. Esta casa, ao longo de sua trajetória, reafirmou o compromisso com a integridade, a retidão e o espírito público, inspirando gerações de juristas a pautarem sua conduta pelo rigor ético. Eu gostaria aqui de ressaltar que, ao ser admitido nesse seleto grupo, assumo o compromisso de honrar o legado de ética e retidão que permeia a história desta casa. A ética, fundamento maior da advocacia, deve nortear cada ato, cada decisão e cada palavra proferida no exercício da profissão. É ela que sustenta a credibilidade das instituições e se assegura a realização da justiça. Gostaria de manifestar a minha sincera gratidão aos que confiaram na minha trajetória, especialmente ao Dr. Laerte, que muito gentilmente me indicou, possibilitando estar aqui, nesse momento, ingressando nos quadros do IAB. Reitero que a confiança em mim depositada será retribuída com dedicação, respeito e restrita observância aos elevados princípios éticos e institucionais que regem esta casa. Comprometo-me a contribuir com afinco e responsabilidade para o fortalecimento do Instituto. Renovo meus agradecimentos pela acolhida e pela confiança. É uma honra singular participar desta caminhada com tão ilustres colegas e amigos, membros desta casa, verdadeiro templo da advocacia, do saber jurídico e da ética profissional. E muito obrigado a todos os presentes. Obrigada. João Felipe, olhando ali para a telinha, né, aquela senhora, a senhora ela vai brigar comigo, é a segunda vice-presidente e presidente da Comissão de IA Sim. e Inovação, que é a doutora Ana Amélia Mena Barreto. Nós fizemos uma reunião até, não sei se a doutora Ana Amélia se lembra. E também conselheira, né, da Ordem. Então, do vocês TED, se até para conhecem tratar lá. da implantação do sistema lá na OAB e tudo mais, nós tivemos algumas conversas.
Você aproveita e fica aí, porque vai ter parecer nosso. Não, vou ficar aqui, com certeza. Bom, Obrigado. obrigada mais uma vez, João Felipe. O terceiro ponto são as propostas de novos sócios para serem lidas. Eu vou tê-las como lidas, todos já sabem que todas as propostas estão no site. Temos várias indicações, mas houve um pedido de preferência por conta da solicitante estar com quase terminando a bateria, né, do celular, que é a doutora Laura Bercó, que vai apresentar a indicação 048 de 2025, em substituição ao doutor Pedro Greco, que, aliás, transmito ao Pedro Greco que ele está fazendo falta aqui nas nossas sessões. E se ele puder também entrar em contato comigo depois, eu agradeço. Projeto de Lei 2320. Gente, olha só, eu vou resumir nas palavras-chave. Bebê reborn, infração administrativa. Então, quer dizer, eu acho que não preciso dizer muita coisa, né? Então, Laura, a palavra é sua. Pelo tempo regimental. Boa noite a todos e todas. Eu não sei se estão conseguindo me ouvir bem. Conseguem me ouvir bem? Sim. Boa noite a todos e todas. Gostaria de saudar a mesa, a pessoa da nossa presidenta, doutora Rita Cortez, e parabenizar os novos sócios do Instituto. Eu peço desculpas também, porque eu estou realmente no espaço barulhento. E obrigada por me dar a preferência, porque meu celular vai descarregar. Na verdade, para fazer minha autoindicação, eu sou uma mulher branca, uma mulher cis, loura, de olho azul, 46 anos, visto uma blusa laranja e uso alguns acessórios dourados. Na verdade, essa indicação é de autoria de Dr. Pedro Greco, que é o presidente da Comissão de Família e Sucessões, mas ele realmente não pôde estar presente. Ele, inclusive, vai passar o mês de junho ausente, porque ele vai viajar para a Holanda e fazer um curso lá. Mas a presidenta já leu a ementa, e, na verdade, se trata realmente do projeto de lei, o 2320-2025, da Câmara dos Deputados, sobre infração administrativa pelo uso de artefatos que simulem criança de colo para usufruto de benefícios destinados a menores, proteção à ordem pública, à segurança jurídica e à boa-fé nas relações sociais. Como só tem uma lauda, eu vou ler porque dá tempo. Da indicação, o projeto de lei número 2320 de 2025, da Câmara dos Deputados, de relatoria do deputado federal, Dr. Zacarias Calil, dispõe sobre a aplicação de sanção administrativa a quem utilizar boneca do tipo bebê reborn ou artifício similar para obter benefícios destinados a crianças de colo. A presente indicação atende integralmente à missão institucional do Instituto dos Advogados Brasileiros de promover a defesa do Estado democrático de direito e seus princípios fundamentais, notadamente a proteção dos direitos dos segmentos sociais em situação de vulnerabilidade. Diante da relevância da pauta, é fundamental que o IAB se assenhore desta temática por meio de suas atribuições regimentais que visam defender a ordem jurídica e, ao mesmo tempo, prevenir retrocessos sociais. Por tais razões, requer-se o reconhecimento da pertinência da presente indicação pelo plenário do Instituto dos Advogados Brasileiros, com seu posterior encaminhamento à Comissão de Direito das Famílias e Sucessões para a confecção de parecer, como previsto no artigo 66 do Regimento Interno deste Instituto. Rio de Janeiro, 25 de junho de 2025, Pedro Teixeira Pinos Greco, presidente da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões do IAB. Então, foi essa a indicação. Eu só vim, na verdade, cumprir uma missão a pedido dele. Mas é só isso mesmo. Está muito claro, Laura, não só a
seu papel aqui hoje, né? Eu acho que o doutor Pedro vai ficar, inclusive, até muito grato de você estar substituindo ele, para poder fazer com que a indicação fosse apresentada hoje na sessão. E eu acho que está claro para todos, né? Eu não preciso esclarecer, nós estamos discutindo e votando a pertinência da indicação. Então, eu pergunto, alguém que queira se colocar contra a pertinência? É infração administrativa. Está no projeto de lei. Certo? Então, por isso o pedido de parecer. Então, ninguém se coloca contra a pertinência? Não, só uma outra observação. Ah, meu Deus do céu. Infração administrativa não seria interessante também enviar... Paulo, olha só, não houve a solicitação para encaminhamento para a comissão. Gente, eu já expliquei que quando vai para mais de uma comissão, a coisa fica complicada, né? A não ser que realmente, entendeu, haja a solicitação por parte do indicante. Tá? Então, vamos tocar a pauta, e se, porventura, a própria Comissão de Família e Sucessões achar que é pertinente também encaminhar para a Comissão de Direito Administrativo, a gente encaminhará para a Comissão de Direito Administrativo, ok? Então, ninguém se coloca contra, então eu vou pedir por aclamação, porque eu não vou colocar em votação, já que ninguém se colocou contra a indicação. Muito obrigada, doutora Rita, muito obrigada a todos e todas. E a minha bateria está arriando e eu, infelizmente, não vou poder prosseguir na reunião, mas desejo uma boa noite a todos. Obrigada, doutora Laura. Então, vamos voltar aqui à pauta das indicações. Então, eu vou para a primeira indicação, que é a indicação 44 de 2025, do doutor Ilan, que é projeto de lei complementar 73, senador, etc. Responsabilidade, o tema é orçamento público, lei de responsabilidade fiscal e autonomia regulatória, além de arrecadação vinculada. Então, são esses subtemas, uma temática geral, que é a apreciação desse projeto de lei complementar. Boa noite a todos e todas, todos que estão aqui na plenária presencial e quem está aí em casa, no virtual. Submeto ao exame crivo deste egrégio plenário e autorização para que o Instituto dos Advogados Brasileiros emita parecer sobre o projeto de lei complementar 73 de 2025, apresentado pelo senador Laércio Oliveira, do PP. O referido projeto de lei complementar propõe alterar o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, LC 101 de 2000, para excluir das limitações de empenho e movimentação financeira as despesas das agências reguladoras federais, desde que custeadas com receitas próprias, taxas de fiscalização ou fundos específicos. A proposição emerge em um momento de alarmante desidratação orçamentária das agências reguladoras, que, mesmo dispondo de receitas próprias vinculadas por lei, como é o caso da TFSE, do setor elétrico, têm sido submetidas a sucessivos contingenciamentos que colocam em risco sua autonomia, operacionalidade e função regulatória. Destacam-se alguns pontos que justificam a atenção imediata da Comissão de Assuntos Regulatórios do Instituto dos Advogados Brasileiros. Risco à independência técnica e instituições das agências, a inconstitucionalidade orçamentária e desvio de finalidade das receitas vinculadas, comprometimento da continuidade dos serviços regulados, crítica à captura orçamentária pelo Poder Executivo. A título de exemplo, o que a gente tem hoje acontecendo, e aí a gente pode falar categoricamente na ANEEL, é que o horário de atendimento ele agora está com horário reduzido, né? Ao invés dele seguir o horário comercial, ele acaba às 14h. Além disso, o serviço de 0800, que também atendia, né, a todos aqueles que necessitam, qualquer que seja o motivo, inclusive os consumidores, né, e a população que precisa, eventualmente, aí, se socorrer da ANEEL, também não podem mais se utilizar do 0800 e falar com uma pessoa, com um ser humano, né? Elas têm que agora ficar aguardando aquele horário específico para conseguir falar com um robô, o que inviabiliza, muitas vezes, que as pessoas consigam ter acesso aos seus direitos.
A proposta legislativa já conta com apoio relevante do Congresso Nacional, inclusive da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo e de diversos diretores de agências reguladoras. A mobilização política é expressiva e revela a urgência de blindarmos a capacidade institucional das agências frente ao progressivo estrangulamento orçamentário. Ainda não existe manifestação formal do IAB sobre o tema, que é central para o Estado regulador contemporâneo e a estabilidade das políticas públicas e setores essenciais, considerando a relevância do tema para a regulação econômica e a separação institucional entre regulação e governo e a legalidade do uso das receitas vinculadas, rogo para que este plenário autorize a emissão de parecer pela Comissão de Assuntos Regulatórios sobre o PLP 73 de 2025. Obrigada, Elan. Eu nem coloquei... Nem coloquei a pertinência, né? Vocês estão hoje acelerados, hein? Tá. Há alguma objeção, Elan, de mandar também para a comissão, a operosa Comissão de Financeiro e Tributário? Eu ia pedir para de energia e transição também. Excelência, eu acho que é um tema eminentemente regulatório e que tem afetação específica para a área de energia, para a área bancária também, enfim, para as áreas reguladas. Eu não sei se a afetação está diretamente ligada à questão tributária. Se tiver... Financeiro, desculpa, a questão financeira. Eu não sei se a afetação que está lá dentro do PL vai afetar diretamente. Eu acho que o impacto maior está dentro das agências reguladoras. E aí tem a afetação, a agência... Olha só, não precisa não, Adilson. Precisa não. Eu primeiro vou colocar em discussão a pertinência da matéria. Alguém que se coloque contra a pertinência da matéria? Então... Pertinente. Pertinente... Gente, tem alguma coisa errada hoje aqui. O pessoal está mais rápido que eu, né? Bom, e olha que eu me considero uma pessoa rápida na condução dos trabalhos. Crise de ansiedade, como diz a Raquel. Mas vamos lá. Agora, para ser enviado para a Comissão de Assuntos Regulatórios e para a Comissão de Financeiro e Tributário. Não vejo nada demais, então, já que vocês querem assumir o risco, lembrando que o prazo é comum e agora nós temos norma para o funcionamento das comissões e principalmente para a elaboração de pareceres, ok? Então, vai para as duas comissões. Acho que agora a gente pode, enfim, por aclamação... Você já vai embora, Dilson? Já vamos fazer o parecer. Já vão fazer, o pessoal saiu aqui para fazer o parecer. Bom, vamos lá. A próxima indicação, agora nós temos 1, 2, 3 indicações na área trabalhista, né? Então, eu vou primeiro para a primeira indicação, que é a 045 de 2025, que, aliás, não botaram aqui o projeto de lei, né? Mas, enfim, é a alteração do artigo 59 da CLT para possibilitar o desconto salarial mediante negociação coletiva referente ao saldo negativo de banco de horas nos casos de rescisão contratual a pedido do empregado ou despedida por justa causa. Não preciso falar as palavras-chave. Então, o indicante é o doutor Márcio Cordeiro, junto com o doutor Paulo César Rocha Cavalcante Júnior, respectivamente presidente e vice-presidente da Comissão de Direito Coletivo do Trabalho e Sindical. Márcio, cadê o Márcio? Está na sala? Márcio, pode falar. Senhora presidente, Rita, eu estou na sala, mas eu vou pedir para o Agripino fazer a leitura, porque a minha conexão aqui está muito ruim. Tá? Está no escritório? Não. Ah, tá. Então, ok. Depois eu explico por que eu perguntei isso. Agripino, você com a palavra para, enfim, explicar a pertinência da indicação. Senhora presidente, boa noite plenário presencial, plenário virtual. Estou
sendo o apresentante ad hoc, a pedido do nosso presidente, doutor Márcio Cordeiro. É uma matéria na área trabalhista, que é o projeto de lei 704/2025, de autoria do deputado Jonas Donizete, que propõe alterar o artigo 59 da CLT para dispor sobre a possibilidade do desconto salarial mediante negociação coletiva referente ao saldo negativo em banco de horas, nos casos de rescisão contratual a pedido do empregado ou despedida por justa causa. Os trabalhistas sabem que, normalmente, quando o trabalhador é despedido e tem um saldo negativo de horas, o empregador geralmente não pode fazer esse desconto. Não há uma norma ainda para regulamentar. Então, o projeto se propõe a regulamentar essa matéria, senhora presidente, de forma resumida, é esta. Regulamentar via negociação coletiva, esse é o ponto. Mas Isso. vamos lá. Alguém que queira se colocar contra a pertinência da matéria, não há ninguém que se coloque contra. Eu vou colocar, evidentemente que eu vou enviar para a comissão, para a operosa também Comissão de Direito Coletivo e Trabalho, porque eu faço parte da comissão, a Comissão de Direito Coletivo, Trabalho e Sindical. Não precisa ir para a Comissão de Direito do Trabalho, até porque são duas comissões que atuam em conjunto. Então, já que ninguém se colocou contra, eu vou pedir que seja aprovado por aclamação. Agora vamos para a segunda indicação. Márcio, você continua com problema aí de conexão? Continua, né? Sim, deixa o Agripino. Eu estou aqui, vou continuar aqui na sala, mas deixa o Agripino, já conversei com ele. Tá bom. Então, indicação 046 de 2025, de Márcio e de Paulo César Rocha, também da mesma comissão. Projeto de lei 1712, que dispõe sobre a regulamentação do exercício profissional de eletricistas e estabelece medidas de proteção e segurança no trabalho, incluindo adicional de periculosidade e sanções por descumprimento de normas. Então, acho que também está claro, acho que eu não preciso dizer quais são as palavras-chave. Então, eu coloco, submeto ao nosso plenário, se considera a matéria pertinente. Não havendo ninguém que se coloque contra, vamos aprovar por aclamação. Também vai para a Comissão de Direito Coletivo do Trabalho e Sindical. A indicação, a última é a indicação 047 de 2025, também resolveram trabalhar, hein? Do doutor Márcio e do doutor Paulo César, respectivamente presidente e vice da Comissão de Direito Coletivo do Trabalho, e o tema é Direito do Trabalho e Direito das Pessoas com Deficiência. Projeto de Lei 1756 de 2025, que altera as leis 8.213, 13.146 de 2015, para dispor sobre a inclusão profissional de pessoas com transtorno do espectro autista. Eu vou colocar em discussão a pertinência. Alguém contra? Já acabei de ler. Ah, sim, desculpa, Sampaio, eu já estou... agora que estou no piloto automático. Agripino, você pode, por favor, fazer... Eu acho que é porque eu achei que estava tão claro, tem umas coisas que são tão claras. Então, Agripino, com você a palavra. O projeto de lei, como já adiantado pela nossa presidente, 1756/2025, de autoria do deputado delegado... É isso mesmo, delegado Caveira. Tem como objetivo reforçar e explicitar a inclusão profissional das pessoas com transtorno do aspecto autista, TEA, no mercado de trabalho, por meio de alterações pontuais na Lei 13.146 de 2015, Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, e na Lei 8.213 de 91, Lei dos Planos de Benefício da Previdência Social. O projeto propõe que empresas com 100 ou mais empregados
ao preencher o percentual legal de cotas de pessoas com deficiência, considerem expressamente a inclusão dos autistas, além de prever a obrigatoriedade de adequação de instalações, processos e treinamento voltados à integração desses profissionais no ambiente de trabalho. Essa é a indicação, senhora presidente. Obrigada, Agripino. Obrigada também, Sampaio, porque eu ia atropelar aqui a pauta. Bom, pois bem, eu vou colocar em debate, em discussão, a indicação, mas desde já eu acho que neste assunto é pertinente. Se os autores da indicação, e aí só está um autor, que é o Márcio, se concordar, de ir para a comissão também dos direitos das pessoas com deficiência. Eu nunca sei dizer o nome da comissão, é enorme. Bom, pois bem, alguém que se coloque contra a matéria? Alguém que se coloque contra a ida também, a remessa para a comissão que a Daniele já presidiu uma vez na vida? Então, gente, eu vou pedir para que seja aprovado por aclamação. Ótimo. Então, nós encerramos aqui as indicações. Uma indicação que é da Comissão de Direito Penal e de Direitos... Não, Direito Penal, né? Está sendo retirado de pauta a pedido do seu presidente, quer dizer, e autor e indicante, Cristiano Fragoso, então nós estamos tirando de pauta. Vamos ao parecer. Ô, Sérgio, você estava inscrito como orador? Não estava, não. Não estava, não. Desde a semana passada. Tá bom. Aliás, desde outra semana. Tá bom, tá bom. Tá bom. Vamos lá. Então, nós temos só um parecer, e um parecer de bastante relevância, até porque envolve várias comissões. Então, os relatores é a doutora Patrícia Medeiros, que está, inclusive, na tela, que é juíza do trabalho, grande amiga, bom te ver, Patrícia. A doutora, não menos amiga, a doutora Valéria de Sá Ribeiro, que também faz parte, né, da comissão. Vocês estão na comissão de IA ou é de IA, né? Tá. A doutora Ana Amélia, evidentemente, e meu querido amigo, que graças a Deus se apareceu hoje, que eu estou querendo falar com você, Pedro, depois me liga, tá, por favor, que é o doutor Pedro Trovão do Rosário, que também é da Comissão de Inteligência Artificial e Inovação, nosso colega de Portugal, que essa hora já deve ser 22 horas, quase 23 horas. Ok? Obrigada, Pedro. Então, vamos lá. Como é que vocês vão fazer a apresentação? É a Patrícia? É a Patrícia. Tem mais alguém que vai fazer a apresentação junto com a Patrícia? Não. Então, vai ser a doutora Patrícia que vai fazer a apresentação do parecer. Boa noite, está me ouvindo bem? Estamos. Boa noite a todos. Bem, inicialmente, antes do prazo regulamentar, vou fazer minha autodescrição, por questão de acessibilidade. Sou mulher branca, de meia idade, uso óculos de armação preta, cabelos tingidos e um casaquinho preto com brincos e colar de pérolas e batom. E, após isto, né, queria saudar a plenária virtual e saudar a plenária presencial na pessoa da querida presidente Rita. E, antes de apresentar o parecer, queria agradecer, já que foi citado aqui, nosso consultor internacional, agradecer a presença do nosso consultor internacional, professor doutor Pedro Trovão do Rosário, direto de Portugal, que muito nos honra, nossa parecerista, professora Valéria Ribeiro, e, claro, nossa presidente muito querida, presidente da comissão, doutora Ana Amélia Mena Barreto, que é uma incansável aqui, em todos os segmentos, eu diria, doutora, e é um grande prazer. Então, vamos lá. O meu tempo regulamentar, acredito que seja Rita, me corrija, 10 minutos, é isso? Você já comeu aí uns 3. Não, pedi Vênia, a parte da autodescrição, não. Agora, quando eu começar a apresentar... Não, Patrícia, olha só, Patrícia, calma. Em sua homenagem, a todos os membros da comissão, e principalmente ao doutor Pedro, porque realmente já são quase 11 horas lá em Lisboa, entendeu? Eu vou devolver o tempo. Então, olha, pode começar a contar agora. Temos que compartilhar a tela, né? Ainda tem isso.
Não sei se estão vendo. Sim, estamos vendo. Estamos vendo. Vou tentar colocar em... Está em formato slide agora? Integral? Então, essa indicação do parecer 22 de 2025, deixa eu só calcular meu tempo aqui para não passar realmente, ela traz como base a resolução 615 de 2025, de 11 de março de 2025, que é um novo marco regulatório da IA no Poder Judiciário, uma resolução do CNJ, e ela foi consolidada, na verdade, como uma resolução autônoma e não como uma atualização da resolução anterior. Isso é de grande relevo. Ou seja, sob o ponto de vista jurídico-normativo, de fato, é uma resolução autônoma, inclusive porque introduz novos conceitos, novos institutos, estabelece princípios, define diretrizes e requisitos próprios para desenvolvimento, utilização e governança de soluções baseadas em inteligência artificial no âmbito do Poder Judiciário. Então, a resolução, esse breve discurso histórico que eu vou passar, a resolução que nós tínhamos era 332/2020, como marco inicial, que, na verdade, foi ditada ali pelos idos da fase pandêmica, né? Então, nós nem pensávamos ainda na IA generativa, que tanto nos assusta atualmente, né? E a primeira tentativa, né, a primeira minuta proposta de alteração dessa resolução, 332 ainda, era, de fato, para uma atualização da regulamentação. E ela era muito mais restritiva do que a resolução atual, objeto do nosso parecer. Havia uma proibição expressa, por exemplo, eu vou tentar ser bem breve, porque o tema é muito amplo, muito vasto, uma proibição expressa de assinaturas privadas comerciais pelos magistrados e servidores. A regra era a vedação da utilização de assinaturas privadas e comerciais pelos servidores e pelos magistrados. Então, a abordagem que havia na primeira minuta era de uma vedação, né? Vedação expressa com possibilidade de autorizações específicas pelo Comitê de Inteligência Artificial. Tivemos uma audiência pública com base nessa minuta que eu mencionei, que foi de 25 a 27 de setembro do ano passado, participei dessa audiência pública, e apesar da participação, inclusive com críticas à anterior minuta, ela foi editada, a resolução sobreveio de uma forma mais ampliativa ainda, e não mais restritiva como se desejou por ocasião da audiência pública. E por isso essa questão, a importância desse parecer em termos de advocacia, em termos de transparência, em termos de respeito à questão da privacidade por parte dos cidadãos como um todo. Então, essa minuta que foi aprovada na ocasião, ela trouxe a permissão condicionada, trouxe tão somente a preferência por soluções corporativas, ou seja, é possível que magistrados e servidores utilizem, sim, assinaturas, e não só assinaturas, meros cadastros de assinaturas gratuitas, que todos sabemos que são, enfim, péssimas, né? A utilização é possibilitada e não há nenhum controle por parte dos tribunais nessa utilização, não só das assinaturas privadas e comerciais, como dos cadastros individuais. Ou seja, é facultado, simplesmente facultada essa contratação direta. Ou seja, de uma abordagem de proibição com exceções, passamos a uma permissão com algumas condições muito superficiais. Então, essa resolução 615, objeto do nosso parecer, ela trouxe estrutura normativas com capítulos temáticos, trouxe em anexo uma classificação de risco própria, isso foi muito salutar, apesar de, como bem colocou o professor doutor Trovão em sua parte, em seu parecer, em termos de risco, nossa resolução tão somente traz a menção a 77 situações, enquanto o parecer específico
Geral Internacional menciona 770 vezes a questão dos riscos, né? Então, nós já verificamos que risco, de fato, não foi um rigor, né, da resolução. Enfim, principais pontos críticos que nós identificamos no parecer, agradeço, inclusive, aos que não foram pareceristas, mas que participaram e aprovaram o nosso parecer já na nossa comissão. Os principais pontos críticos identificados no parecer foram as questões de transparência e auditabilidade, questão de segurança, como eu mencionei, a classificação dos riscos, que não estão a contento, a questão da supervisão humana efetiva, porque não há, né, como supervisionar, supervisionar a própria supervisão, se há ou não há, né? A questão da diversidade e representatividade nas equipes de desenvolvimento de IA no Poder Judiciário, porque também não há menção, mas não há regulamentação, e o que nós vemos hoje, de fato, são essas equipes chefiadas por homens, né, no caso, e totalmente absorvidas, quer dizer, não afetas, até em termos de capacitação, as mulheres, como só é acontecer, nós já vivenciamos isso em todos os segmentos, né? E também a questão de capacitação e letramento digital prévio, né, que deveria já ter sido cobrado, no mínimo, dos usuários internos, servidores e magistrados, o que não houve, né? Até menciono, eu ministro aulas para servidores e magistrados em relação à inteligência artificial, mas em certo momento, após a edição da resolução 615, em março, houve uma falta de controle nesse particular, né? Os tribunais, nessa saga de acompanhar a tecnologia, que de fato é quase que impossível, talvez tenha perdido um pouco esse controle, principalmente no que diz respeito ao uso individual. Então, nossos pontos controvertidos principais são justamente essas questões afetas à utilização individual pelos magistrados e servidores, a falta de transparência externa, que passou a ser opcional, ou seja, o magistrado e o servidor sequer tem que colocar na minuta, na decisão, na sentença, que foi utilizado uma IA, para que se busque, talvez, um controle, né, uma transparência externa, já ficou opcional, sendo simplesmente obrigatório em termos internos, né? E que também não está vendo, ou seja, o magistrado deveria avisar ao seu tribunal que está usando, o que também não está acontecendo na prática. Então, de fato, é de extremo relevo o nosso parecer e com muita urgência. Ainda como os pontos controvertidos, a questão de ser exigida uma supervisão efetiva, periódica e adequada dessa supervisão humana, que não está havendo, e também não concede direito a voto no Comitê Nacional de Inteligência Artificial de representantes da OAB, integrantes especificamente do comitê perante o CNJ. Então, o que nós apresentamos? Nós apresentamos 44 sugestões de melhorias da resolução 615 de 2025, nesses segmentos: transparência, diversidade, capacitação, segurança e governança. Em termos de transparência e auditabilidade, o objetivo maior é garantir que o uso da inteligência artificial no Poder Judiciário seja transparente, auditável e contestável pelos usuários externos. Em termos de capacitação e letramento digital, exigir que essa capacitação efetivamente ocorra, que não está ocorrendo, em termos principalmente de uso privado e comercial, da IA privada e comercial. Questão da segurança da informação e proteção de dados, objetivo assegurar que o uso da IA respeite os princípios norteadores, com auditorias internas e externas periódicas, com registros de incidentes, protocolos de verificação realmente auditáveis. Em termos de governança e controle de riscos, com o objetivo de estabelecer mecanismos robustos de governança e controle para mitigar os riscos do uso de IA, da inteligência artificial. E, como eu mencionei, diversidade e representatividade em termos de garantir diversidade nas equipes de desenvolvimento para mitigar também os vieses algorítmicos, né? Porque é aquela situação que nós já tínhamos conhecimento lá atrás
quando iniciou a IA generativa, que tudo era, se colocássemos a presente um magistrado, um juiz, sempre seria um juiz branco, velho, né? Ou seja, de idade, ou seja, não haveríamos diversidade em forma alguma. Então, é fundamental que essa diversidade também se faça presente nas equipes de desenvolvimento da IA no Poder Judiciário. Princípios éticos de avaliação de impacto também, como objetivo, assegurar que o desenvolvimento e o uso da IA respeite os princípios éticos fundamentais que são traçados pela própria resolução. Gestão do ciclo de vida das soluções, muito bem trazido pela nossa presidente Ana Amélia, na questão de critérios de avaliação, diretrizes de transição, repositório de lições, critérios, ou seja, que se possa efetivamente avaliar a continuidade e descontinuação das soluções de inteligência artificial, e não somente internamente, ou seja, que se possa haver uma efetiva transparência para que se possa acompanhar essa continuidade e essa descontinuidade na solução de implemento. Seleção e certificação de ferramentas, ou seja, o objetivo de estabelecer critérios rigorosos para a seleção e certificação de ferramentas utilizadas pelo Poder Judiciário, avaliação, processo de certificação, documentação detalhada e transparente, documentação e registro, né? E aí, trazendo a questão da professora Valéria, não só de forma transparente em linguagem simples, mas também em linguagem simples, acessível, né? Porque não é mencionada pela resolução, a resolução é adstrita e restrita à linguagem simples, que não é suficiente em termos de inteligência artificial. Participação social e controle externo, ou seja, garantir a participação da sociedade civil como um todo e controle externo sobre o uso da IA no Poder Judiciário, sim, ou seja, com a participação da advocacia efetivamente. Então, nós apresentamos 44 pontos de sugestões de alteração, de redação, ou sugestões de alteração em relação à resolução do CNJ, que passa a entrar em vigor agora, dia 12. Ela foi editada em março, né? E pelo artigo 47 tinha 120 dias de vacatio legis. E aqui tem o elenco, eu não sei se eu vou ter tempo de ler as 44, me sinalizem aí, já perdi o tempo, as 44 sugestões que constam no parecer, que está disponibilizado no nosso site, no site do IAB para todos, desde sempre, né? E que estão aqui, não sei se me sinalizem aqui se eu tenho tempo, acredito que não, para ler as 44 sugestões. Não, mas que aqui estão, por isso resumi, né, dos objetivos dessas 44 sugestões. Então, agradeço a participação de todos os membros da nossa comissão, que aprovaram o nosso parecer, dos pareceristas que se debruçaram com muito vagar e cuidado em relação a essa questão. E, enfim, esse é o nosso parecer, que está disponível no nosso site, e fico aqui à disposição, passando a palavra, acredito eu, para a presidente da nossa comissão, presidente Ana Amélia Mena Barreto. Obrigada. Patrícia, obrigada. Não haverá tempo porque já os nossos 10 minutos já se foram. Então, fica aqui o meu agradecimento ao Dr. Pedro Trovão, nosso consultor especial, a Valéria e a você, Patrícia. Muito, muito bacana ter esse entrosamento que a nossa comissão sempre teve. Hoje ganhamos mais 3 membros essa semana, ou seja, a nossa responsabilidade só aumenta. Muito obrigada, presidente. Bom, obrigada. Adorei, inclusive, a exposição, já se colocou em linhas gerais, né, enfim, o conteúdo dessas sugestões. Eu estou mais preocupada como é que vocês, enfim, vislumbraram o encaminhamento, né, dessas sugestões no CNJ, tá? E aí eu estou perguntando, Ana, como é que está isso aí? Ana Amélia... Bom, eu sugeri, ao final do parecer... Ana Amélia, para quem não sabe, a doutora Patrícia, ela, além de juíza, ela foi presidente da Associação dos Juízes Trabalhistas
Então, ela entende do riscado. E eu acho que é importante, inclusive, Patrícia, que você se coloque até com relação ao encaminhamento, porque eu realmente não sei se já vai entrar em vigor, né, dia 12, é meio complicado, né? Está no parecer, presidente. O encaminhamento via e-mail à presidência do CNJ, tá? Se a senhora se você achar que deve, eu encaminho pessoalmente no gabinete do CNJ e dos nossos dois representantes, que é o Trento e... Da OAB, né? Os dois representantes. E para o presidente Beto Simonetti também, porque é importante a gente comentar isso aqui como profissionais do direito, que quando essa norma foi aprovada, a OAB não tinha nenhum representante trabalhando no Conselho Nacional de Justiça, porque, apesar de aprovados pelo Conselho Federal, a sabatina dele não foi realizada a tempo pelo então responsável, que hoje é o presidente do Senado, Alcolumbre. Então, isso foi votado, presidente, sem a presença da advocacia. E quando a gente lê e vê que a OAB tem 2 representantes no Conselho Nacional de Justiça, são 2 conselheiros, 2 ministros, com direito a voz e voto, e quando cria o Comitê Nacional de IA no Judiciário, retiram o direito a voto da advocacia, isso definitivamente não pode prosperar. Então, a sugestão são essas. Ok. Você tem certeza que lá no Conselho Federal ninguém suscitou essa situação de não ter sido... Bom, a certeza absoluta eu não tenho, mas eu sei. Mas eu já entendi. Eu vou abrir aqui agora a discussão. Inscrições abertas para quem queira se colocar contra o parecer. Quem quer esclarecimento? Quem quer esclarecimento? A maioria? A maioria quer esclarecimento. O meu esclarecimento precede o mérito. Vamos lá. A maioria para cá. E rápido. Boa noite a todos. Bom, o parecer é perfeito, a apresentação é mais do que perfeita. Eu só tenho uma dúvida aqui. Nós elencamos 44 questões, eu li as 44 questões, vi que 2 me chamaram a atenção, acho que já foi falado aqui, é a questão de não ter a indicação da sentença ou da decisão feita por IA e a ausência da OAB no Conselho. Eu acho que essas 2 me chamaram a atenção dentre as 44. Não há uma possibilidade de, nesse parecer, nós acentuarmos a gravidade, pelo menos dessas 2 questões, não as colocando dentro das 44 recomendações que nós fizemos, que perfeitas, mas me parecem muito amenas dentro da gravidade dessas 2 questões. Essa é a minha colocação. Eu não entendi a dúvida, Amaury. São 44. Sim, eu entendi. E ali no meio das 44 a gente tem essas 2. Você quer o que faça um destaque? Destaque. Então não é uma pergunta, na verdade, não. Você está sugerindo que faça um destaque. Eu quero. Ok, vai lá, Amaury, pode sentar. Tá bom. Quem é que está escrito? Vamos lá, Bernardo. Quem é o primeiro? Gessemar é o primeiro. Gente, é incrível isso aqui. Eu quero esclarecimento, mas ninguém pediu. Vai, Josemar. Boa noite a todas e todos. Senhora Presidente Rita Cortez, Bernardo Gickel, Raquel, saúdo os membros do plenário virtual e físico. Presidente, nós não podemos ser lugistas. O movimento dos insatisfeitos com a maquinização ao longo do processo de aprofundamento da Revolução Industrial. Você pode quebrar uma máquina, 2 ou 3, mas a máquina vem para ficar, é inevitável. Toda tecnologia é disruptiva. O advento do automóvel quebrou os fabricantes de carroça.
né? A máquina de datilografar é uma reminiscência jurássica. Por exemplo, para ficarmos nesses exemplos. O tema do parecer. Primeiro, a tecnologia no Poder Judiciário ela já chega de forma disruptiva, o processo eletrônico, né, que até hoje nos leva a gente ainda tenta se adaptar, né, porque há problemas, há sistema que não funciona, o Tribunal de Justiça com 3 sistemas processuais diferentes e assim por diante. Estamos sempre nos adaptando, mas é inevitável. E a inteligência artificial também ela é inevitável. A tecnologia ela vem para ficar. O que devemos fazer é tomar cuidado sempre, é ter um olhar vigilante sempre para que essa tecnologia fique a serviço do ser humano. Fique a serviço do ser humano. Inteligência artificial no Poder Judiciário. O Lênio Streck, que é membro da nossa Comissão de Direito Constitucional, ele bate quase toda quinta-feira na coluna dele no Conjur, ele bate nessa tecla. Há riscos enormes que dizem respeito o judiciário é um exemplo do papel da inteligência artificial em toda e qualquer atividade humana, né? O risco de substituir a criatividade, substituir o trabalho humano. Eu acho que o parecer ele é muito rico. Eu li o parecer e ele aborda ponto a ponto a resolução do CNJ. É muito rico. E ele, em dado momento, ele fala, eu achei primoroso, que o trabalho humano ele não pode ser rexena, ele não pode deixar que a inteligência artificial vá direto. Ou seja, é necessário o controle humano. Senhores, a preocupação... Eu vou dar um exemplo prático. Juiz togado, e não confere o que o juiz leigo faz, a sentença proferida. Não confere. Eu já vi juiz falar isso. Passa... É pro forma. É pro forma. Pelo menos o juiz leigo é uma inteligência humana. Mas para que, em breve, o robô faça aquilo e passe batido, eu acho que não falta muito, não. É muito simples. Os dados, aconteceu isso, faça a sentença. O ChatGPT faz. Então concluindo, presidente, é um tema importantíssimo. Parabenizo os pareceristas e peço realmente que tenhamos muita atenção sobre esse assunto. E eu falo sempre, se estamos na vanguarda do direito desde 1843, estamos sempre acompanhando os grandes e atuais temas da sociedade. Muito obrigado. Obrigada, Josemar. Alguma sugestão específica? Não, né? Só elogiar o parecer. Agora, Sérgio Santana. Queridos colegas, novamente boa noite. Queria saudar os 2 novos membros, sejam bem-vindos ao Instituto. Queria colocar algumas ponderações. O parecer é muito ilustrativo, queria parabenizar esse esforço da comissão e já coloco aqui um primeiro ponto. Acho que a gente devia fazer um seminário liderado pela Comissão de Inteligência Artificial, mas também com a participação dos membros do Instituto, porque esse é um tema que nós precisamos acompanhar, até por conta da complexidade do tema, né? O Parlamento Europeu continua debatendo isso, não há um consenso aqui no Parlamento brasileiro. Então, você tem muitas questões em aberto relacionadas à inteligência artificial e o avanço tecnológico é quase que diário, é assustador realmente. Então, a gente precisa estar acompanhando isso. Acho que um ponto que vocês levantaram, que antes de vocês chegarem lá, eu já estava pensando nisso lá naquela cadeira ali, que eu sento toda quarta-feira, eu estava pensando o seguinte, tem que ter um controle social, mas nós sabemos, né, até pelo que aconteceu, né, com a ideia do controle externo do judiciário, a dificuldade do judiciário aceitar um controle externo, um controle social, um controle com a participação da sociedade. Então, eu acho que esse é um ponto que precisa ficar muito claro em relação a isso, a questão de um controle que tenha realmente a efetividade, a participação dos interessados nesse processo de discussão do judiciário. Eu acho que a questão é mais ampla do que a OAB. Eu ia sugerir o envio para o Conselho Federal, a querida Ana Amélia já esclareceu, mas eu acho que tem que envolver todas as funções essenciais da Justiça.
tanto a Advocacia Pública, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Eu acho que tem que ter um conselho em que esses atores, que de uma forma ou de outra também têm o Judiciário como uma linha de atuação, eles precisam também estar envolvidos. Então, eu acho que tem que ter essa possibilidade de ampliação. E, no mais, o tema realmente é complexo. Eu não li as 44 sugestões, mas acho que elas certamente passaram pelo crivo da comissão e elas vão contribuir para esse debate, mas eu acho que no processo de encaminhamento deveria enviar tanto para a AGU, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública Federal, além do Conselho Federal da OAB, até como instâncias também que deveriam analisar isso, esse brilhante parecer que vai marcar a posição do Instituto. Muito obrigado. Obrigada, Sérgio. A próxima é a doutora Carolina. Bom, começar elogiando a doutora Ana Amélia e toda essa comissão. A gente tem compartilhado algumas angústias com relação à questão da inteligência artificial. Como o doutor Josemar falou aqui, realmente toda a tecnologia e inovação é disruptiva, ela vem para contribuir nesse caso, eu entendo, mas é sempre a questão que nós, no direito, temos e somos obrigados a controlar. As questões que eu venho colocar aqui, elas decorrem de uma certa experiência que eu tive no Canadá ao controlar alguns programas de mediação que tratavam de assuntos extremamente sigilosos, tá? E nós passamos, durante a época da pandemia, pela necessidade de converter esses programas em programas online. E fez parte do requisito para a escolha da plataforma que a gente iria utilizar que o data center, a base de dados, ficasse dentro do território canadense para não correr o risco da violação dos dados pelo governo americano, por exemplo, que é onde a maioria dos data centers ficam. Então, essa, para mim, é uma das questões, por exemplo, quando se coloca o procedimento de seleção de qual plataforma de inteligência artificial será utilizado por um tribunal. Principalmente quando nós temos em todos esses tribunais processos que podem ser objeto de segredo de justiça. E outra questão também, aí não é a minha área de direito do trabalho, mas me recordo da questão, é que, por exemplo, a gente não pode fazer uma pesquisa pelo nome do reclamante. É uma forma de proteção que nós temos. Até que ponto... Sim, mas de qualquer forma é uma busca que existe. E a questão do processo do segredo de justiça, que em várias questões existem. A partir do momento em que essas questões são submetidas e colocadas dentro dessa plataforma, a gente tem mais um mecanismo de violação, uma possibilidade de violação desses dados que vai estar, inclusive, fora do nosso controle. Então, é uma sugestão que eu coloco para a comissão que essas questões, inclusive, sejam colocadas quando se passe pelo procedimento de seleção de uma plataforma para o uso dos tribunais. Paulo Leal, depois eu vou encerrar com Paulo Leal e vou abrir a palavra para os relatores. O nosso querido Pedro Trovão já se inscreveu, mas eu abro também para os demais relatores, para que eles possam se pronunciar, principalmente para as sugestões que estão sendo colocadas aqui. Vamos lá, Paulo Leal, pelo tempo regimental. O menino está controlando o tempo? Boa noite a todos e a todas. Em nome da nossa presidente, a doutora Rita Cortes, cumprimento todos os integrantes do plenário. E quero cumprimentar também os dois novos associados que ingressaram no Instituto hoje, e cumprimentar a doutora Ana Amélia Mena Barreto e a doutora Patrícia Medeiros pela proposta de debate. Eu acho que essa temática é da maior importância. Eu sou uma pessoa assim, absolutamente preocupado com isso. Recentemente levei para o Congresso da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas uma resolução para levarmos esse assunto ao Conselho Nacional de Justiça, não apenas com relação ao processo judicial eletrônico, mas basicamente com a relação à delegação da função jurisdicional a terceiros, que desde 1994, com a Lei 8.952, de 13 de dezembro
gradativamente tem se observado a introdução de terceiros no processo sem que haja controle social e até mesmo conhecimento dos advogados, que são as decisões proferidas por assessores, né? E agora, com o processo judicial eletrônico, isso ganha uma amplitude extraordinária. Eu não quero ser nenhum pessimista, né? Eu não quero me colocar na posição de quem quer quebrar máquinas, pelo contrário, eu sou encantado com a inteligência artificial. Eu estudo inteligência humana há mais de 20 anos e eu escrevi vários estudos durante todo esse tempo e peguei esses meus estudos, que têm uma temática muito específica, introduzi no sistema, no Gemini, e pedi para ele reunir esses textos todos num único artigo. E recebi um trabalho primoroso, extraordinário, assim, ó, que eu jamais imaginei que seria possível ser produzido. Então, eu sou encantado com a inteligência artificial. O problema que eu gostaria de deixar aqui explicitado é de que eu não sei se nós deveríamos nos posicionar nesse momento com relação a essa temática. Eu acho que essa resolução está vindo de forma precipitada. É necessário acompanhar melhor o desenvolvimento dessa questão para intervir de forma definitiva num outro momento. Mas eu gostaria de levantar três questões básicas assim que eu gostaria de levantar. A primeira, o sistema de inteligência artificial, nós não temos controle dos códigos-fontes. Nós não sabemos exatamente de que forma esses sistemas podem ser manipulados por aqueles que produzem, que desenvolveram essas ferramentas, né? Se nós tivéssemos o controle absoluto e produzíssemos um sistema generativo a partir dos dados do Poder Judiciário e do sistema legislativo brasileiro, eu não teria dúvida alguma de dizer, olha, isso é para agora, é imediato. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, assim, ó, que o sistema de inteligência artificial, a gente tem percebido erros terríveis. Recentemente eu recebi uma decisão que certamente foi produzida pelo sistema de inteligência artificial, como foi um processo que havia sido anulado, determinado o retorno para o primeiro grau de jurisdição e depois voltou para julgamento no tribunal, ele julgou o recurso anterior, que já estava superado. A prova de que o sistema não é seguro. E a terceira é a mais importante para encerrar aqui, que eu gostaria de trazer, é que o grande problema que nós precisamos trabalhar com esse tema, que é a desumanização do sistema de justiça. Se nós formos acompanhar o desenvolvimento do direito processual desde os debates que tivemos aqui no Brasil em 1930, na década de 30, com a elaboração do Código de 39, e depois da Justiça do Trabalho, se nós formos acompanhar, nós percebemos que gradativamente nós estamos desumanizando o sistema de justiça. O Código de Processo 73, com a escrituração, com o Código de Buzaide, foi o primeiro passo, né, a introduzir um sistema de escrituração definitiva. E se nós pegarmos agora o Código de 2015 aqui no Brasil, nós vamos verificar que é um processo absolutamente escrito. Há um distanciamento muito grande entre os julgadores e os jurisdicionados. Então, nós estamos correndo um risco terrível. Não sou contra, quero deixar bem claro, mas eu acho que o que nós deveríamos apresentar ao CNJ, ao OAB, é pedir que se suspenda imediatamente a aprovação dessa resolução e se abra um debate amplo com a sociedade, porque nós precisamos conhecer melhor esse sistema. Não podemos deixar que a coisa vá se resolvendo assim, dessa forma, assodada, sem sabermos exatamente aonde isso vai chegar. O certo, para concluir, presidente, é que nós estamos diante assim, ó, da possibilidade de um sistema totalitário, absolutamente sem controle, né? E que quando as coisas se consolidarem, nós não vamos ter possibilidade sequer de fazer o debate que é possível ainda fazer hoje. Muito obrigado pela palavra. Obrigada. Além do nosso especial Pedro Trovão e diretor da casa, mais alguém da comissão que queira falar sobre as observações que foram feitas? Ana Amélia, quem mais? Então tá. Então, Pedro Trovão e Ana Amélia. Patrícia, qualquer coisa você me ajuda aqui. Doutor Paulo, já está em vigor, já entrou em O audiência. doutor Pedro Trovão, Ana Amélia. Pergunta, desculpe. Não sou eu que peço desculpa, com certeza, por falar antes de si. Antes de mais, cumprimentar a senhora Presidente, minha estimada amiga e nossa colega, a doutora Rita Cortes. Eu só estou a intervir fundamentalmente por duas intervenções que acabaram de ser realizadas e faço particularmente preocupado relativamente a quem não tenha lido o parecer.
Ninguém nesta comissão ou nos relatores está contra a inteligência artificial ou considera a inteligência artificial algo de necessariamente nocivo ou responda a uma opção errada. A noção que temos que ter como juristas, como pessoas de direito, e até olhando para aquilo que no direito chinês é a distinção entre o li e o fa, é que por vezes o direito é como que um mal necessário. E é esse o momento em que estamos, em que temos que ponderar se podemos deixar nas mãos de uma máquina questões que a ética humana deve efetivamente manter e controlar. Porque a questão é muito clara. Ao contrário do que acontecia com uma carroça ou com uma locomotiva, que há pouco eram referidas, agora a máquina passa a poder decidir, passa a poder procurar a informação, tratar a informação, recolher as fontes e depois desenvolver. Desenvolver em função daquilo que sejam as inferências que faça. E esta é a palavra que creio seja essencial para percebermos o que está em causa na inteligência artificial. A máquina passa a poder fazer inferências. Ora, se é muito útil, será mesmo excelente para tarefas específicas, enquanto instrumento, um instrumento como a carroça, como aquilo que há pouco era referida. O que nós temos, no entanto, na inteligência artificial é esta capacidade de a máquina ir além do próprio indivíduo, além da própria pessoa humana e sem as barreiras éticas, sem as barreiras que, enquanto indivíduos e sociedade, fomos definindo. Esta resolução 615 que está em análise foi sendo estabelecida, e já aqui foi recordada pela estimada colega doutora Patrícia, que houve aqui uma certa preocupação de estabelecermos uma ponderação relativamente ao regulamento da União Europeia 2024-1689, a qual pretende incentivar o desenvolvimento e a adoção de sistemas de inteligência artificial, mas seguros e fiáveis em todo o mercado único da União Europeia. É claro, é óbvio que a discussão não vai terminar. Seja numa palestra que há pouco era sugerida, numa conferência, ou numa discussão que veio efetivamente para ficar. Mas percebamos nós, de uma vez por todas, o seguinte: tal como os dados pessoais não conhecem fronteiras, da mesma forma que nós verificamos que há um fluxo de dados transfronteiras, da mesma forma que nós verificamos que não sabemos onde está a máquina, onde está o local a partir do qual se desenvolvem os sistemas de inteligência artificial, não pode ser também, creio, suficiente olharmos apenas como que para o umbigo de cada um e para a vontade imediata de cada um. Há uma questão que nos foi colocada. Há a inteligência artificial e há a evidência da inteligência artificial há mais de 70 anos. Nós temos inteligência artificial hoje nos nossos bolsos, quando temos um celular, quando temos um smartphone, quando acedemos a diversos aplicativos. E é isso que nós temos que compreender enquanto juristas. Não é apenas o receio ou esses riscos que há pouco eram referidos. É a circunstância de, enquanto juristas, nós termos que acompanhar e irmos tendo esta capacidade de acompanhar algo que está em mudança. E por isso permito-me da excelente intervenção que o Dr. Paulo Leal há pouco produziu. Mas não continuemos à espera, não continuemos a aguardar de algo que seja de definitivo para nos pronunciar, porque é algo que para mim é absolutamente seguro. A cada dia a inteligência artificial anda milhares de vezes mais depressa do que nós. E nós temos que começar a estabelecer aqui as nossas regras, os nossos padrões. E espero, sinceramente, que aceitem com bondade que nenhum dos membros desta comissão ou qualquer dos relatores, e eu agora permito-me invocar
Luís de Camões e os Lusíadas, que ora são lembrados neste novo centenário, não somos os velhos do Restelo, aqueles que viam as embarcações a partirem, a irem oceano fora, e acreditamos que devemos todos viajar, devemos aproveitar o que há de bom, mas não esquecendo a existência de regras e de princípios que nos devem orientar como seres humanos, como pessoas sociais, perante uma dignidade da pessoa humana que está a ser muito rapidamente esquecida. Muito obrigado, Sra. Presidente. É tudo o que tenho a comentar. Obrigada, Pedro. Agora para Ana Amélia. Ana, é você. Presidente, obrigado. Bem rápido. Doutor Paulo, a resolução entra em vigor agora no próximo dia 12. Entrou em consulta pública, ok? E não me sinto apta aqui a dizer por que nós não nos manifestamos antes. Obrigada, presidente. Obrigada, Ana Amélia. Eu vou, então, fazer o... Paulo Leal, você mantém a proposta de não intervenção do IAB nesse assunto, neste momento? Eu não sei exatamente o que eu proponho, porque, na verdade, eu estou muito preocupado. O que eu penso é que a gente poderia propor... E a gente entendeu o que você pensa, Paulo. Você mantém... Não, eu sou favorável. O trabalho é magnífico. Muito, então, eu não vou colocar... Só que a gente poderia acrescentar, então, um tópico que fosse analisada a possibilidade de adiar a entrada em vigência ou suspender a vigência até se entender melhor esse sistema. Posso falar rapidamente, esclarecer rapidamente? Doutor Paulo, o que acontece? A resolução, ela vem normatizar uma situação que já está posta. Sim. Né? Na verdade, todos os tribunais, a maioria dos tribunais já possuem suas inteligências artificiais generativas, seja ACIS, como aqui no TJ, Atos, tem todos os nomes possíveis e imagináveis. A questão é justamente que esse controle que o CNJ está tentando efetivar, que seja com a observância real e efetiva de todas as regras que estão ali impostas, que não sejam simplesmente diretrizes, porque da forma como está posto, são simplesmente diretrizes principiológicas, porque na prática não está ocorrendo, e não vai ocorrer da forma como está redigida. É exatamente isso, percebe? E não vai adiantar fazer recomendação nenhuma. Ana, agora vamos dar um stop, porque eu acho que eu retiro. Tá? Retiro a minha posição. O Paulo Leal retirou a proposta de não intervenção do IAB nesse exato momento. E foi com base em todas essas preocupações é que surge o parecer. Pelas manifestações, ninguém colocou nenhum acréscimo concreto às propostas, né, que foram elencadas aí pela comissão, né, nem de modificação, nem de acréscimo. Então, o que nós estamos votando é a manutenção do parecer com esses itens todos que foram indicados pela comissão. Então, eu vou colocar isto em votação. Os que concordam... Tem que botar a telinha, né? Aqui alguém discorda? Não. Então, aqui no presencial, todos concordam com o parecer, ok? No virtual, alguém que queira votar isto? Contra, lógico. Contra? Então, não. Então, por aclamação, aprovamos o parecer. Agora, vamos ao encaminhamento. Ao encaminhamento, que é o seguinte. Primeira coisa, pelo que eu também entendi, e eu concordo, que é ampliar a remessa desse parecer para outros órgãos, outros organismos que possam se interessar ou que tenham influência nesse tipo de matéria. Eu acho que a comissão pode pensar, Ana, eu agora preciso de você, porque você é a presidente da comissão, né? Eu acho que a comissão pode pensar para que outros organismos nós podemos enviar e ampliar. Também houve uma proposta de realização do evento, que isso fica a critério da comissão. A comissão, se quiser realizar um evento específico, até para apresentar essas propostas, não tenho nenhuma objeção e acredito que a comissão, a diretoria de eventos, dará encaminhamento. Eu só tenho uma observação com relação ao Conselho Federal.
O Conselho Federal está em recesso. Ele está em recesso agora em julho, né? Eu me disponho, Ana, não sei se eu vou ter condições, mas eu me disponho. Eu acho que você teria que procurar o presidente Beto Simonetti, com essa perspectiva de não participação da ordem, já que você está aí em Brasília. Ele está em Lisboa, mas eu espero ele chegar, vou lá. Aí está no Gilmar Palusa? Tá. Então, olha só, quando o Beto... Não pude deixar de fazer observação. Mas quando o Beto Simonetti... Eu levo lá. Retornar, você sonda qual vai ser, entendeu, o posicionamento da ordem, porque, dependendo do caso, eu acompanho você para entregar formalmente, para a gente colocar na próxima sessão do Conselho, que vai ser lá no final de agosto. O problema é esse. Não é no início de agosto, é no final de agosto, praticamente quase final de agosto. Bom, ele já perdeu o prazo. Então, pois é, eu acho que não vai ter prazo para isso, mas não, eu acho que não custa. Eu acho que... Não, a gente encaminha o que ele vai fazer, aí é com ele. Né? Exatamente. Então, com relação ao encaminhamento, alguém contra, né, essas sugestões todas que eu dei, realização de evento... enfim, encaminhamento para o Beto Simonetti, quando ele voltar do Gilmar Palusa, etc, etc, etc. Ana, fala. E quanto ao encaminhamento no CNJ, tá? O nosso representante estadual do Acre, que foi conselheiro também do CNJ, em uma conversa rápida com ele, ele se dispôs a... Jardim? Jardim, Ele se dispôs a ir comigo, se você autorizasse, a entregar em mãos aos conselheiros o Ramaneda e o Trento, que agora já assumiram as vagas da OAB lá, independentemente de entregar em mãos na presidência. Ok, mas isso aí eu acho que está dentro do procedimento normal. Que você Não, eu digo nós e a bem entregarmos aos... Mas quando você encaminhar para o Conselho Federal, você vai encaminhar para o presidente, nossos representantes no CNJ, quer dizer, eu entendi dessa forma. Okay? Então, eu acho que, não tendo ninguém que tenha se colocado uma outra sugestão, proposta... Oi, microfone. Ele propôs, eu acho que com realização muita razão, e amplo, que o parecer seja enviado também para a AGU e para o Ministério Público Federal, para o Procurador-Geral e para a Defensoria Pública. Ou seja, Procurador-Geral da República, Defensoria Pública e AGU. Eu acho que realmente são órgãos muito importantes, assim como o Conselho Federal, muito envolvidos nessa questão e que devem receber esse parecer também. Ok, Sampaio, mas foi exatamente isso que eu recomendei à comissão, de ver outros organismos, não só aqueles que foram apontados pelo Sérgio Santana, mas outros também, ampliar, dar conhecimento, quer dizer, ampliar, enfim, o conhecimento sobre o parecer para outros órgãos também. Então, eu acho que ninguém discorda do encaminhamento, tá? Então, eu vou ter como superar essa questão, tá? E depois eu converso com você, tá, Ana, sobre esse negócio do Conselho Federal, porque eu acho que vale a pena a gente ter uma intervenção mais concreta nesse assunto. Então, eu vou passar agora para o último ponto, que é a votação dos novos sócios. Eu vou ler aqui, e se vocês dispensarem a bolinha, tá? A gente vai aplaudindo à medida que e o aplauso vai valer como aprovação de ingresso, tá? Então, o primeiro proposto é a doutora Deise de Souza Cubis Baumeyer, que o proponente é o doutor Amauri. Como membro honorário, a doutora Catarina Sarmento Castro, que é de Portugal, está sendo proposta por mim e pela doutora Silvia Chaves Ramos.
Para membro efetivo, doutor Henrique César Monteiro Baraona Ramos. Quem está propondo é a doutora Matilde Carone. A Matilde é lá de Niterói. E o Luiz Henrique. Como membro efetivo, sendo proposto José Antônio Pereira do Nascimento e proponente o Bernardo e Ilan. É a dupla dinâmica. É a dupla dinâmica. Eu ia falar outra coisa, mas não vou falar, não. Membro efetivo, doutor Marcelo Barbosa Viana Chad, que está sendo proposto pela doutora Márcia Diniz. Para membro efetivo, Michele Nascimento Barbo de Mendonça, quem está propondo, o proponente é o Paulo Fernando Castro. E, por fim, a doutora Vanessa Cerqueira Reis, o proponente é o doutor Leandro Melo Frota. Aí eu pulei um. Fala, então. João Pedro Marra Nogueira, proponente é a doutora Manuela Gonçalves Silva. Nossa representante em Goiânia. Bom, agora nós vamos encerrar com os oradores. Eu acho que realmente foi espertinho, não vou dizer, malandro é feio, né? Foi espertinho, mas então eu vou começar com o Prioli, que esse realmente se inscreveu. Agora não dá, Sampaio. Espera. Eu vou botar para os dois, se der tempo, eu abro a palavra para você, tá bom? Não se esqueçam, gente, que oradores têm que ser apresentado o requerimento com alguma antecedência na secretaria, pode ser no dia, tá? Mas com meia hora, 40 minutos de antecedência, até para a gente saber quem é que vai falar aqui na tribuna. Então, é isso aí. Vai lá, Prioli. Boa noite, presidente. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Raquel. Boa noite a todos que estão no plenário físico e no virtual. Presidente, Guimarães Rosa, na sua obra Agora e a Vez de Augusto Matraga, ele já nos ensinava, eu vou abrir aspas, que o sapo não pula por boniteza, ele pula por precisão. Fecha aspas. Ou seja, eu vou trazer aqui um assunto não por uma questão de vaidade, mas uma questão de necessidade, que é falar na tormentosa questão de prerrogativas dos advogados. Nós estamos dentro de um Instituto dos Advogados Brasileiros e nos é muito caro as nossas prerrogativas. E, não por acaso, o regimento interno do STF, no seu artigo 133, parágrafo 2º, suprime do advogado a possibilidade de sustentação oral em caso de agravo. E, em reiteradas decisões do Supremo, eles estão negando os pedidos de sustentação oral à revelia do que o próprio Congresso Nacional delibera. Por quê? Porque o regimento interno do Supremo não deixa de ser uma norma que tem eficácia plena e na condição de uma lei no aspecto material, ou seja, ela vincula os membros e os advogados e todos os funcionários. É um regimento interno, tal como o regimento interno de um condomínio vincula, é uma lei material para os seus condôminos. Acontece, presidente, é que o Supremo tem dado um caráter de que essa norma prevalece, inclusive, como acima de lei federal. E o artigo 22, parágrafo 1º da Constituição Federal diz: é privativo do Congresso Nacional legislar sobre processo. Ou seja, o regimento interno até pode regular o funcionamento do tribunal, mas ele não pode suprimir o que a legislação federal prevê. A legislação federal prevê a sustentação oral, inclusive em caso de agravo. Ou seja, esse aposto, inclusive em caso de agravo, não foi colocado por acaso. Por quê? Porque o regimento interno do Supremo, não obstante o primeiro regimento interno, em 1891, o que está atual nem
foi feito na vigência desta Constituição, foi feito na vigência da Constituição de 67, na emenda constitucional de 69, ou seja, foi feito em 1980. Então, ele suprime a possibilidade de sustentação oral, a revelia depois da lei do Estatuto dos Advogados, que é a lei federal. A lei foi modificada em 2022 para dizer cabe sustentação oral, e o Instituto dos Advogados, e esse é meu motivo de ter vindo aqui, não é uma questão de vaidade do advogado, é porque a última barreira de humanidade num processo é a sustentação oral. Ou seja, nós estamos suprimindo a possibilidade da ampla defesa, porque do momento que você retira do advogado a possibilidade dele se manifestar oralmente, você está cerceando a ampla defesa. Então, a minha preocupação de vir aqui é justamente suscitar o IAB para se manifestar no sentido de que é cabível sustentação oral em agravo, não obstante o entendimento do entendimento de que prevalece o regimento interno do STF. Inclusive, esse assunto concluindo, tem uma PEC, a PEC 10 de 2025, que é chamada PEC da sustentação oral. Por quê? Estão tentando emendar a Constituição para prevalecer um direito que já está previsto. Ou seja, o IAB, na minha sugestão, deveria se manifestar acompanhando as demais manifestações, inclusive da OAB, de que é uma supressão de direito fundamental a não sustentação oral em caso de agravo. Obrigado, senhor. Obrigada, Priori, você está coberto de razão e nós estamos acompanhando. Sérgio Santana. Obrigado, senhora presidente. Só lembrando que eu cheguei aqui para a reunião de diretoria, a primeira coisa que eu fiz foi me inscrever, como eu faço toda quarta-feira. E essa é a primeira oportunidade que eu tenho de falar na sua gestão. Vamos deixar isso registrado. Então, eu já me inscrevo para a semana que vem. Na reunião de diretoria, você não parou de falar. Não, eu não tive nem tempo de falar com você, porque eu me inscrevo e toda vez que eu chego aqui para assistir a sessão naquela cadeira ali. Todo mundo sabe disso aqui dentro dessa casa. Bom, eu queria dizer o seguinte, nós vamos ter agora, no dia 6 e no dia 7, uma reunião de chefes de Estado dos BRICS. Vai ser uma reunião aqui no Rio de Janeiro. Essa talvez seja a atividade, junto com a COP30, as duas atividades mais importantes que nós, ao longo de 2025, estamos tendo aqui no Brasil. A Comissão de Direito à Integração tem acompanhado isso, eu e a Eliane, principalmente, temos participado de vários eventos. Eu estive lá em Bogotá, na conferência da Claxo, expondo sobre esse tema. Tivemos o Eladisc lá em Niterói, que até o Rogério esteve lá pela presidente do IAB, representando. Também tivemos lá a oportunidade de debater nos grupos de trabalho, como conferência. Amanhã tem atividade da Sputnik Brasil, de tarde na PUC Rio. Tem atividade na sexta-feira na UFRJ, também na PUC Rio. A doutora Eliane vai estar no Museu de Arte do Rio. Então, tem vários eventos que estão ocorrendo. Esses eventos são importantes. Nós fizemos um seminário internacional aqui no plenário, que foi também extremamente importante debater esse tema dos BRICS. E estamos atentos, porque certamente a discussão de temas que tem relação com o meio ambiente, com a inteligência artificial, que tem relação com a governança global, e outros temas importantes, principalmente com a falência das instituições de Bretton Woods, e outros temas que são relacionados ao direito internacional, estão na agenda de debate da comissão e também dos advogados brasileiros. Então, eu queria só deixar isso aqui registrado. Nós vamos estar acompanhando o que vai estar acontecendo, tanto no domingo, que é a reunião da diplomacia e dos chefes de Estado, na segunda-feira, e outros eventos que vão ocorrer ao longo do ano também em relação à COP30. Muito obrigado, presidente. Eu tenho a impressão que eu já te credenciei, você e Eliane, para alguma reunião do BRICS em novembro, né? Ok. É porque eu te amo. Vai lá, pode fazer a sua oração. Muito obrigado. Está havendo uma declaração de amor aqui em público, hein? Obrigado, senhora presidente.
Hã? Tá com ciúme? Ah, Sérgio, você enxerga. Não, eu gostaria de falar, na realidade, eu gostaria até de fazer uma indicação sobre esse tema, mas não há tempo, então eu vou fazer uma manifestação pessoal. É sobre o projeto de lei 177, que aumenta o número de deputados de 513 para mais 18 deputados, com um impacto de pelo menos 150 milhões de reais por ano, fora o aumento que haverá também nas assembleias legislativas. E, como todos nós sabemos, o STF tinha determinado que fosse redistribuída a representação de deputados federais em relação à proporção da população brasileira em cada estado. E os deputados resolveram, de uma maneira completamente, a meu ver, absurda, e ainda por cima contra a maioria absoluta da população brasileira, aumentar o número de deputados para não diminuir em alguns estados que tiveram uma população menor. Lembrando que a última atualização que foi feita foi em 1993, ou seja, é um tema que parece que é muito sensível para os deputados, porque eles se recusaram, apesar da Constituição obrigar a fazer isso depois de cada censo, se recusaram a fazer isso e estão fazendo porque o Supremo obrigou. Então, com os problemas fiscais que nós estamos tendo aqui no Brasil, e tanto na área federal como nos estados, é realmente triste que isso aconteça, e é uma manifestação pessoal, senhora presidente, no sentido de que esse projeto de lei, eu gostaria muito que fosse vetado pelo presidente Lula, embora haja um tema controverso, mas, infelizmente, não há tempo para uma indicação. Muito obrigado. Esse projeto de lei está na Câmara dos Deputados, não é isso, Sampaio? Ele foi aprovado pela Câmara, foi aprovado pelo Senado, foi aprovado pelo Senado. Não, foi aprovado pelo Senado, mas como houve uma pequena alteração no Senado, ele voltou para a Câmara. Então vai voltar para a Câmara, então está a tempo. Você pode fazer a indicação. Talvez o Joicemar te ajuda, ele faz a indicação. Faz uma indicação como se for da presidência. Pode ser, Joicemar? Sim, meu querido, claro. Obrigado. Tá? Seria ótimo. Obrigado, então. É somente isso. Bom. Antes que digam que eu sou ditadora, vamos lá. Os informes é no início da sessão. Então, se alguém quer dar algum informe, eu não tenho o menor problema de abrir mão de qualquer informe da presidência, desde que não seja relevante, para que um membro do Instituto, seja diretor, seja membro do Conselho Superior, seja presidente de comissão ou não presidente de comissão, que apresente um informe. É porque eu estou falando isso porque o Pita pediu a palavra para falar sobre conexão IAB. Eu acho justo, entendeu, Pita? Mas vamos fazer isso no início da sessão. E outra coisa, gente, a gente tem que ter um tempo, né? Tem tempo de fala, né? Isso até é estatutário, né? Não sou nem eu que fixo o tempo. Quem fixa o tempo é o estatuto do IAB. Então, vamos tentar respeitar. Se não tiver nada a acrescentar, eu sei que todos querem falar. Eu falo muito isso, que a advocacia precisa falar, precisa ser ouvida, mas, entendeu? Na sessão está ficando complicado para poder administrar o tempo, só por conta disso. Tá? Eu estou dizendo isso porque hoje eu tive que cortar, inclusive, uma pessoa muito querida, né, na reunião de diretoria, exatamente por esse motivo, porque a gente estava para entrar na sessão e aí eu não podia continuar com a reunião de diretoria. Então, é só uma explicação, tá? Oradores, com aquele... Quanto é mesmo, hein, pelo estatuto? Tem... Não é isso, para escrever. Antecedência. Tem. Então, tiraram. Então, eu enlouqueci. Então, na próxima,
Mas se puder fazer, se puder fazer com meia hora antes, eu agradeço, tá? No mais, eu agradeço, né, a todos vocês. Lembrando o seguinte, vou colocar, já avisei os presidentes, vice-presidentes e consultores especiais, doravante, as indicações e os pareceres nas comissões. Tá. Já te falei, você me interrompe, dana tudo. Então, para colocar as indicações e os pareceres nas comissões, para que todos tenham conhecimento de que está entrando em pauta, ok? E permitir que os presidentes e vice-presidentes das comissões façam, né, o que é, por exemplo, a Ana Amélia, embora a Ana Amélia hoje estava quase com a metade da comissão relatando aí a proposta que foi apresentada, mas para que os membros das comissões possam, entendeu, participar não só da discussão, mas principalmente da votação. Isso é muito importante, gente, é dar suporte ao que rola dentro das comissões. Não esqueçam que as comissões é o coração e a alma do IAB. Então, vamos valorizar o trabalho que é realizado através dessas comissões, principalmente trazendo os membros para acompanharem as discussões e as votações. E nós, diretores, também, isso já foi falado no segmento que a gente fez aqui de reunião de diretoria, mas eu reitero isso. No mais, o aniversário do IAB será no dia 28 de agosto, e será aqui no IAB, é uma quinta-feira, será aqui no IAB, depois com transmissão aqui no 6º andar, depois nós vamos ter uma confraternização que será no Clube dos Advogados, já sob nova direção, não, lá não é sob nova direção, mas pelo menos deram um jeito lá no clube, então ele agora a gente pode usá-lo, né? Então, é isso aí. Então, eu já dei o informe do aniversário, acho que não tem mais nenhum informe, e, gente, obrigada mais uma vez, um beijo no coração de todos e todas, um beijo no coração também de vocês. Sampaio, te amo. Ó, Sampaio também me ama, entendeu? Então, gente, tá ótimo. Quem? E o Pita... Gente, olha só, peraí, segura aí. O Pita queria falar, eu falei... E eu esqueci. Pita, você ainda está na sala? Já foi? Olha só, gente. Não, mas eu vou avisar o que ele queria falar aqui. Nós criamos o projeto Conexão IAB, que são lives que agora vão ser realizadas todas as quintas-feiras. O projeto é de autoria do Pita, e para, agendar essas lives, tem que mandar para a Bruna, a nossa nova gerente, entendeu? Solicitar que seja colocado na agenda, dizendo, inclusive, com quem, não só o assunto, mas com quem se pretenda fazer a live. Ok? Era isso que o Pita queria dizer.